Olá, vamos aos lidos de julho? Eu sou a Priscila e aqui nesse perfil falamos de livros. O primeiro livro que eu li foi Caminho do Coração, do Gabriel Irineu, em parceria com a editora Palavra e Verso. Aqui nós vamos ter uma fantasia. Gostei muito da ambientação, dos personagens, as críticas sociais e políticas que esse livro tem. E a gente vai ter toda uma ambientação, uma criação de mundo. É o primeiro volume de uma trilogia. Então aqui a gente vai ter toda essa construção de personagens, de ambientação, de cenários. E duas protagonistas que são elfas que roubam a cena, que é a Naya e a Serena. A gente vai ver muitas batalhas sendo travadas por deuses, humanos, elfos, mas a leitura vale a pena. A gente tem muita discussão política, religiosa, questões de fanatismo, como que uma pessoa que tem um certo domínio, né, da fala consegue seduzir uma multidão a fazer o que ele quer, o que ele acha certo, né? Então aqui nós vamos ter deuses, né, Inaê, Terenas, e o romance deles, o amor deles dá origem a Aruak, um deus com um lado um pouco sombrio, né? Não vai entender muito a relação dos pais com os elfos e os humanos. E isso não vai dar certo, gente. A gente vai ver aí um Deus muito revoltado fazendo atrocidades ao longo dessa história. Só vocês lendo para ver. Eu gostei bastante do livro. Confesso que em algumas partes assim um pouco descritivas demais, onde eu acho que não tinha tanta necessidade, acaba deixando a leitura um pouco cansativa, quebra um pouco a fluidez, mas não atrapalhou no todo, porque eu queria muito saber o que ia acontecer com a Naya, com a Serena, com um grupo de amigos ali, e o gancho para o segundo volume, que eu tô bem ansiosa. Meu segundo livro foi Venera, que é um conto, digamos assim, que faz parte aí de uma coletânea, vamos dizer, chama Sistema Privado. Nesse conto, a gente vai ter um planeta, né, que todos os criminosos que são exilados da Terra são enviados para esse planeta. Cada lugar cobra de uma forma, cada prisão, né, cobra de uma forma sua pena. Você vai pagar ali com tempo, com serviços e por aí vai. Em Venera você paga, literalmente, um valor que custa os olhos da cara. Ou algum outro órgão, entendeu? Ou parte do corpo que não vai te fazer falta e não vai te matar. Tudo em Venera é feito de gente. Tudo, até o chão. É algo muito bizarro, você não ter domínio sobre o seu próprio corpo. A reflexão que o Rock traz aqui sobre a escravidão, sobre a colonização, sobre várias situações em que nós não temos controle do nosso próprio corpo, como em alguns casos na doença, né? Que você não tem controle, né? Muitas vezes as crises vêm e você não tem domínio ali do que fazer para amenizar tais situações. Eu gostei muito desse conto, é bem interessante, mas confesso que é bem pesado também. Fica a dica. Próximo livro, Abigail Rocha e os Mistérios Mecânicos, da Maísa Santiago. Aqui a gente acompanha uma detetive que desvenda casos com muita facilidade. Eu amo essa pegada mais investigativa da Maísa, quando ela coloca todo esse lado dela de policial, de detetive para fora nas histórias. É maravilhoso, eu gostei bastante desse conto. A gente ainda tem aqui um pouco a amizade dessa Abigail com a sua melhor amiga ali na história, que é a Isabel. Então, assim, eu gostei bastante de como elas se conhecem, de como que tudo é desenvolvido ali pra gente. É curtinho, muito rápido de ler, mas vale muito a pena, tá? E eu indico os outros livros da Maísa também, que são muito bons. E o próximo, aqui já entrando nas leituras que eu fiz pelo Clube do Livro Nacional, Enquanto Vocês Crescem, da Flávia Camargo. Esse aqui, ele é uma biografia, num formato epistolar,
onde a autora traz para a gente as suas reflexões e experiências acerca da maternidade. Em forma de cartas, ela escreve durante a gestação para os seus filhos. E nessa história, a gente vai falar sobre tudo que circunda a maternidade. Temas como educação positiva, aborto, luto, criação dos filhos, N coisas, gravidez planejada ou gravidez não planejada, tudo a gente tem nessa história. E é muito bonito ver a forma como a Flávia foi desenvolvendo isso. Né? Ela vai escrevendo de uma forma tão nostálgica que me levou lá para minha adolescência, quando eu escrevia muitas cartas e mandava para as pessoas que eu gostava, fazia poemas. E eu falei, gente, era tão bom essa época. Eu gostei bastante dessa leitura. E não é porque fala de maternidade que é só para mães. Eu ainda não sou mãe, mas esse livro me ensinou muita coisa. E óbvio que para quem já é mãe, esse livro tem aí um peso muito maior. E eu indico para você com certeza, tá? Se você estiver grávida, se você estiver pensando em ter um filho, se você já estiver com seu bebezinho no colo, não importa a faixa etária. Tem umas partes muito divertidas nessa história que eu acho que toda mãe vai se identificar. E quem não é mãe, também. Próxima leitura, também pelo Clube do Livro Nacional. Eu Vou Morrer Sim e Ninguém Vai Morrer por Mim, do Gerailson José de Oliveira. Gente, que livro bom, que colo, que aconchego. Aqui nós temos poesias sobre a vida, sobre tudo que circunda o ser humano. Seja alegrias, tristezas, decepções, relacionamentos, ansiedade, depressão, sabe? Tem um poema que eu amei, que sabe, eu quero mais é que você lasque. Ai, gente, olha, a gente precisa disso às vezes na vida. Eu gostei muito da profundidade dessas poesias. A escrita de Gerailson é muito boa, é muito envolvente. Os poemas são casos, são colo para um dia difícil, para um mês atribulado como o meu foi. Que livro sensacional. Eu sou apaixonada por poesia, eu sei, eu sou suspeita, mas esse livro, gente, eu amei. E fica a dica aí para vocês, para quem gosta de poesia. E ele vai falar, óbvio, do tema que é o título do livro, Poesias sobre a Morte. Nós vamos morrer. É um fato, é uma verdade. E como a gente vai lidar com isso? Eu já tive medo da morte. Eu chorava, eu acordava tendo pesadelo. Mas a questão principal é lidar com a perda dos que vão antes da gente. E como que os outros vão lidar com a nossa perda. Porque a gente não conversa sobre isso. E muitas pessoas morrem junto com quem partiu. Elas estão vivas, mas parece que não estão. Porque elas não conseguem viver o luto e depois sair desse luto e continuar a vida. Parece que continuar a viver é um crime, porque quem você muito amava não está mais com você. Só que, com certeza, essa pessoa não ia querer isso. Então, se você está num momento de luto difícil, saiba que você pode sair daí. Você pode superar. Tem muita vida para você ainda, tá bom? E quem sabe essa leitura não te ajude. Próxima leitura, Desenha-me um Carneiro, do Samuel Machado, editora Kodá. Esse livro, ele é feito em formas de fábulas. Então aqui o autor nos apresenta histórias, causos de meninos, ou de um menino, que é ele mesmo, com uma imaginação muito fértil. Gente, que imaginação! E ele vê fadas, ele conversa com o travesseiro, ele afana fábulas da banca de jornal para contar para o travesseiro. Ele vê anjos, então ele vai relatando ali toda a experiência dele na infância, né? No circo, nas brincadeiras, na missa com o pai. E eu achei muito bacana isso. O olhar para esses locais, sobre o olhar do ponto de vista da criança, né? E aí a gente tem um adulto que cresceu um pouco frustrado porque não conseguiu realizar o seu maior sonho, que é escrever um livro. E
teve um probleminha aí no meio do caminho que atrapalhou, né, o nosso menino sonhador. A gramática. Como é difícil escrever, como é difícil colocar no papel toda a nossa imaginação. Tem uma hora que eu me identifiquei muito, que ele fala que tentou enfiar o mundo inteiro pelo buraquinho de uma fechadura. Quantas vezes eu já fiz isso? Eu escrevia demais, onde era para ser mais sucinta. E escrever é difícil, a gramática, a rigidez da escola, a rigidez das redações. Gente, poda muitas vezes a imaginação do nosso menino e a nossa também. Até que esse menino, que já é um homem, recebe a visita do Pequeno Príncipe. Pois é, meus amigos, ele aparece como quem não quer nada no seu quarto e fala: desenha-me um carneiro. E eu quero saber qual vai ser o título do seu livro. E junto eles vão passar por uma jornada mágica, pela literatura mundial, nacional, Clarice Lispector, Drummond, Hamlet, Dom Quixote de la Mancha. É um livro muito bom, divertido, leve, mas ao mesmo tempo com uma riqueza, uma profundidade de reflexão. O que está por trás desse desenho-me um carneiro? Eu fiquei pensando nisso. E você? O que faria se recebesse a visita do Pequeno Príncipe? Gostei bastante. Essa parceria com a editora Kodal é recente, foi o primeiro livro que eu li com eles, mas eu confesso que estou muito feliz. E tem cupom de desconto, só escrever Entre Livros e Poesias, tudo junto, em maiúsculo, no site da editora, se vocês quiserem adquirir esse livro, tá? Próxima leitura, eu li pra caramba esse mês, gente. Prenda-me, da Silva Coeche. Aqui a gente vai ter um romance policial, que foi o que eu adotei pelo Adote esse mês, né? Avassalador. Meus amigos, se preparem. A gente tem a Mirella, que ela é uma jovem jornalista, muito corajosa, mas também muito impulsiva. Tinha horas que eu queria entrar lá e falar: amiga, você veio aqui para investigar. Não para ficar olhando para esse boy de 2 metros de altura aí. Pelo amor de Deus, foco. Mas, né, ela vai fazer uma investigação nos passeios que rolam ali de barco pela Amazônia e tá desconfiado de tráfico de drogas e prostituição, tudo realizado pelo temido cartel Mendoza. E ela bate o olho no Robbie, o segurança do cartel. E ele bate o olho nela também, e ali já começa a olhar, umas trocas de olhar, meio, entendeu? Suspeita, uma química que ninguém consegue negar, mas, cara, ele é segurança do cartel. Então, uma coisa assim, eu confesso que eu comecei a ler a história, eu me incomodei um pouco, eu não sou muito de ler esses tipos de história, eu fico um pouco incomodada com isso. Esse negócio de traficante bonzinho não é comigo, mas eu confiei na Silva, ela falou pra mim que eu podia confiar no processo e eu confiei. E que bom que eu dei uma chance pra essa história, porque o Robbie parece, mas não é. Só isso que eu posso dizer pra vocês. E assim, foi intenso. A Mirella passou por cada sufoco nesse barco, meus amigos. Eu já tava, ó. Sabe o que é você devorar um livro? A escrita da Silvia é maravilhosa, é devorável. Eu li esse livro muito rápido, entendeu? Porque assim, era cada página que terminava e você, ai meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Então, é muito bacana essa discussão do machismo, nessa redação aí que a Mirella trabalha, essa questão de que a mulher jornalista não serve para certos tipos de trabalho. E também uma discussão do estado emocional da Mirella. Ela realmente não está bem, mas ela é tão teimosa que ela não consegue ver isso. E ela embarca de cabeça, ela mergulha de cabeça e tudo nessa investigação e acaba metendo os pés pelas mãos ali em alguns momentos. Mas o enredo é muito bom, o desfecho, o plot do livro é maravilhoso. Eu desconfiei em alguns momentos, mas fiquei assim, não sei, acho que não, acho que sim, mas foi. E eu amei ter acertado esse plot. Gostei bastante desse romance, a Silvia me fez sofrer, me fez chorar, mas valeu a pena.
O livro é muito bom e que bom que eu dei uma chance. E a minha 8ª leitura do mês, eu não posso falar nada sobre ela aqui por enquanto, mas é só para vocês saberem que eu li 8 livros em julho. Não é competição, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu nem sei como eu fiz isso, porque o meu mês foi caótico, mas eu li. Normalmente eu leio quando eu vou dormir, né? E como eu passei algumas noites aí em hospital, em claro, e o meu mês foi caótico, como vocês sabem, eu acho que eu acabei tendo bastante tempo, né? Mas eu só vou falar o título para vocês. Se Ainda Der Tempo, da Romilda Santos. Ela me convidou para ser uma leitora sensível, porque eu enfrento assim a situação que o livro vai falar, né? Então, foi muito boa essa experiência. Ela falou que a minha sensibilidade, né, em interpretar as histórias do meu modo chamou muita atenção dela no primeiro livro que eu li dela, e por isso que ela me fez esse convite agora. Eu fiquei muito feliz, né? É um reconhecimento, né? Então, é isso. Essas foram as minhas leituras de julho. Deixa aí nos comentários se ficou curioso para conhecer algum livro e quais foram as suas leituras de julho. Lembra, cada um tem o seu ritmo, o seu tempo, o seu processo. Ler não é competição, então esse mês calhou de eu ler isso tudo de livro. Nem plano, meta de leitura eu faço para o mês, muito menos para o ano. Eu só vou lendo, né? E é isso. Ler me faz bem, é meu aconchego, é meu consolo, é meu conforto. Então, o tempinho que eu tenho, fila de banco, antes de dormir, qualquer hora, pra mim, entendeu? Viagem de ônibus, eu tô com o celularzinho ali, ó. Ou com um dos meus amores. Um grande beijo. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, por favor. Curta o vídeo, comente e compartilhe com quem também é apaixonado por livros nacionais. Beijo!